Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso Gestor de Carteira, onde eu ensino o método Vanquish Swing Trade, o método que eu desenvolvi e onde nós estamos no primeiro módulo, estudando os setups, afinal de contas, quando a gente utiliza análise técnica de investimentos, os setups eles são um dos pilares da nossa metodologia de gestão de carteira. Tá? E nessa aula 2 eu vou falar sobre o setup barra elefante. É um setup simples, tá? E um dos mais assertivos que tem. Tá? Talvez ele tá aí no top 1, no mínimo. Top 2, tá? Porque ele é um setup muito importante de momentum e tudo mais. A aula vai ser bem objetiva, tá? Eu vou falar sobre os parâmetros e a gente vai partir para os exemplos, onde eu vou falar alguns detalhes nos exemplos, até porque no curso Fundamentos de Análise Técnica eu já falei sobre esse setup. E então aqui o objetivo é reforçar, tá? Mostrar exemplos e os principais conceitos aí do setup, tá? Então vamos lá, o setup ele é um setup de momentum, Isso quer dizer que o momentum ele significa, realmente se refere realmente a momento. É como se essa expressão ela se refere ao momento ideal onde o timing daquele setup, o timing que o comportamento dos preços precisa, ele se iniciou. Tá? Então, porque é o seguinte, nós temos as duas tendências, tendência de alta, tendência de baixa. Tá, então nós temos um time altista, um time comprador, um time baixista, um time vendedor. E também temos quando o ativo ele anda de lado, e ele fica sem tendência em lateralização. Quando ele está em lateralização, isso é sinal que o mercado está com uma incerteza muito grande, porque a lateralização ela evidencia que há a mesma quantidade de comprados, há também de vendidos, tá? Então, o que acontece? Esse equilíbrio, ele faz com que os preços oscilem, mas oscilem dentro de um range, tá? Só que como a gente opera através da análise técnica, o nosso objetivo é comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. Tá? A gente consegue operar na ponta vendedora também. Então, os preços eles precisam estar em movimento. Tá? O momentum é quando os preços estão em movimento. E o momentum ele também muitas vezes se refere ao início, quando há momentum, quando os preços passam a de fato se comportarem naquela determinada tendência, tá? Então é como se precisa haver um timing, é como se os preços eles precisa haver uma dinâmica, tá? Esse momento, essa expressão momento, ela abarca, a ideia por trás dela é que há uma dinâmica da movimentação dos preços num determinado sentido, tá? O segundo tópico que eu coloquei aqui eu chamei de perna do elefante. A perna do elefante, na verdade esse é um conceito que o Oliver Velez é um trader e ele que mais popularizou o setup barra elefante, tá? E ele ensina, ele usa uma metáfora até muito inteligente. Nessa metáfora ele fala que é o seguinte: os
O setup barra elefante, ele tem como referência o nome barra elefante é por causa do nome do candle. É o candle barra elefante. O candle barra elefante, ele é o maior candle, a maior vela, ou ele está entre as maiores velas daquele movimento, tá? Então, o candle barra elefante, ele evidencia uma movimentação muito grande naquele determinado momento. E essa movimentação, ela é, muitas das vezes, um conjunto de vários traders ou um trader muito grande, geralmente um institucional, que opera um volume muito grande, ele está fazendo aquela operação. Tá? Então, a metáfora que o Oliver Velez usa é a seguinte: é como se o institucional ele fosse um elefante e ele precisa entrar dentro de uma banheira com água. Só que o desafio dele é entrar na banheira jogando a quantidade mínima de água para fora dessa banheira. Porque inevitavelmente, quando ele entrar, o volume de água vai subir e vai cair fora. Então, o que ele faz? Ele fala que o institucional ele faz o seguinte: ele coloca primeiro uma perna, tá? Ele coloca devagarinho a perna, tal, coloca uma perna e fica com a perna lá, na pata do elefante lá dentro da bacia com água. E aí ele espera, a água balança, tá? E aí ele espera a água voltar a ficar parada, né, sem movimento algum, para ele ir lá e colocar uma segunda perna, tá? E quando você vê, o elefante já conseguiu colocar as 4 patas dentro da banheira e ele já está lá dentro, né, sem você perceber. Porque os institucionais que têm muito dinheiro, se eles querem, por exemplo, comprar um ativo, eles não querem, pelo fato deles, assim que eles comprarem, pelo fato deles movimentarem um volume muito grande, eles inevitavelmente vão fazer com que os preços subam, porque é um volume comprador muito grande. Só que quando eles vão entrando e o preço vai subindo, eles vão fazendo com que o preço fique mais caro para que eles mesmos comprem. E eles não querem isso, eles querem comprar barato para vender mais caro. Por isso que eles vão fazendo entradas, né, seletivas. Tá? Eles entram por parte. Um institucional, ele não vai entrar no papel de uma vez, ele vai entrar aos poucos. E aí, o candle barra elefante, ele mostra, ele é a evidência, ele é a prova de que tem um institucional entrando ali naquele ativo, tá? Para sair é a mesma coisa. Quando eles começam a querer sair de um ativo, por exemplo, vender uma ação, toda vez que eles vão vender um lote ou uma quantidade de lotes, o preço vai cair, né? E isso vai fazer com que eles vendam cada vez mais barato e eles vão jogando o próprio preço para baixo. E eles não querem, obviamente não. Quanto mais caro você vender, mais lucro que você vai ter, tá? Então, eles vão entrando, né, por partes, tá? E o candle barra elefante, ele é a amostra que nós temos de que tem um tubarão, e aí eu entro pro tópico posterior, um tubarão entrando no tanque, tá? O candle barra elefante, ele é uma das provas do rastro dos tubarões, tá? Então você vê que a quantidade de volume maior de negociação está ocorrendo naquela direção, tá? Então, primeiro, o nome do setup advém do candle barra elefante, tá? Ele tem como referência a média móvel aritmética de 20 períodos, que é a que a gente usa, ou alguns usam a 21 como referência, né? Não tem muita diferença. Uma outra característica que é muito importante, porque o candle barra elefante, ele é a evidência de uma movimentação dos preços, mas também nós precisamos de um alto nível de volume, tá? Então, o volume, a literatura técnica já nos fala que o volume confirma o preço, tá? Então, é necessário que tenha um alto nível de volume,
Então a gente vai partir já para os exemplos, para dissecar aqui nos exemplos os detalhes, né, do setup, para ficar aí bem, né, bem entender da melhor maneira possível, né? Então vamos lá. Os exemplos que eu acabei encontrando foram em prazos intradiários. Aqui nós temos JBS S3 no gráfico de 15 minutos, né? Porque nos últimos anos, né, a bolsa tem sofrido bastante. Então, os momentos assim em que há um candle barra elefante são mais raros, tá? Então, por conta disso, nos prazos intradiários é que eu consegui encontrar os melhores exemplos que vão conseguir trazer uma didática melhor para o nosso entendimento, tá? Aqui eu estou utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos, essa média verde, e essa amarela é a média de 200, tá? O gráfico de candlesticks, obviamente, né? Candles coloridos, onde os verdes são altistas e os vermelhos baixistas. E aqui embaixo nós temos um indicador de volume financeiro com cor, tá? Esse indicador é essencial, tá? Esse aqui é o básico que você precisa ter para você operar um setup barra elefante. O indicador de volume ele é importante por quê? Porque o candle barra elefante, e aqui nós temos o candle barra elefante, ele é a referência do nosso trade. Ele precisa ter um volume muito acima da média. No indicador de volume financeiro com cor, eu coloco também, insiro uma média móvel. Uma média móvel de 20 períodos, é essa média verde. Ela é a referência para eu saber que se está tendo um volume muito grande ou não, tá? Ela é a nossa média. Então o candle referência ele precisa ter esse nível de volume. Então aqui no nosso exemplo em JBS os preços andaram de lado. Houve então, né, um tubarão que entrou comprado, né, um grande candle, um baita candle barra elefante. Você pode ver que teve aluno que já me perguntou, como que eu identifico? Eu falei com ele, olha, a dica é o seguinte, bata o olho que facilmente você vai identificar o candle barra elefante. Aí a pessoa fala assim, aí já teve aluno que falou comigo, aí ele pega aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, fala, e nessa virada aqui, ó, isso daqui foi um candle barra elefante? Falou, olha, se você tem dúvidas, não opere, tá? Porque é o seguinte, olhando para este gráfico, fica claro, evidente e muito, muito fácil saber que este candle aqui é o candle barra elefante, tá? A gente não precisa fazer um esforço muito grande para poder conseguir identificá-lo, porque, né, o tamanho desse candle não deixa nenhuma sombra de dúvida. Então é este candle que a gente busca, tá? Quando eu gosto de ensinar os parâmetros básicos do setup, os fundamentos, né? Não é à toa que o meu primeiro curso chama Fundamentos de Análise Técnica. Sabe, a gente estuda os fundamentos ali e esses fundamentos eles têm que estar muito claros, tá? Quando você pega os parâmetros de algo e você tem que fazer um esforço muito grande para identificar, é sinal que ou os parâmetros não estão muito claros, tá? Ou você está identificando coisa errada. Então tem que, quanto mais claro, melhor. Porque a maioria das pessoas, elas têm muita ansiedade em operar, né? O povo quer operar o tempo todo. E aí, né, o camarada quer identificar se aquele candle demonstra se vai haver um movimento grande naquela direção ou não. Eu prefiro ficar com uma análise visual simples e clara, né? E ela se dá com o candle maior, ele chama mais atenção em relação a todos os outros, né? É evidente, ele é o maior ou está entre os maiores, tá? É facilmente perceptível. E tem outro fator também que é muito importante e que ajuda a gente a identificar o candle barra elefante. Ele precisa ter como referência a média de 20 períodos, tá? Então aqui os preços andaram de lado, os preços saíram da média, a média virou para cima e foi formado o candle. As médias móveis, elas são rastreadores de tendência,
tá? E aí, como que elas indicam tendência? Elas indicam pela a sua direção, a sua inclinação. A média de 20 períodos, ela inclinou para cima, houve um volume acima da média, um candle maior do que todos os outros anteriores naquela direção. É um candle barra elefante, né? Então, a entrada clássica do candle barra elefante é tê-lo como referência, tá? Com a entrada aqui é na ponta compradora. Então, você compra acima de 1 a 5 centavos, né? Como nós estamos falando de ações, de 1 a 5 centavos acima, com stop de 1 a 5 centavos abaixo. Você projeta 100% desse candle para cima. Isso quer dizer que a distância entre a entrada e o stop loss é a mesma entre a entrada e o stop gain, tá? Aqui foi buscado, o stop teve 99 centavos e o alvo teve 99 centavos, tá? Estes são os parâmetros clássicos. Você pode tentar buscar 2 vezes o risco? Pode. Mas você vai ver que em todos os casos que nós vamos ver aqui, inclusive dos prazos intradiários, que tem uma movimentação maior, tem umas pernas, né, que são formadas aí com um bom timing, você vai ver que com 100% de alvo, o nível de acerto ele é maior, tá? Então você arrisca 1 para 1. O Al Brooks, o pai aí do Price Action, ele fala que você sempre tem que buscar 2 vezes o seu risco. Sendo assim, se você acertar pelo menos 40% dos trades, você é lucrativo. Tá, nós vamos ver aqui um setup que é derivado do setup barra elefante. Tá, aqui eu estou mostrando a forma clássica do setup. Tá, aqui nós temos outro exemplo em GGBR4. No gráfico de 15 minutos, foi formado um candle barra elefante sobre a média de 20, acima da média de 20 períodos, com a média inclinada para cima. Aqui nós tínhamos a média de 200, né, cortando acima do candle, mas a entrada foi acima do candle barra elefante, tá? E aí o alvo foi atingido, né? No histograma, a coluna de volume deste candle foi muito acima da média, né? E aí o setup teve êxito, ok? Aqui nós temos um exemplo na ponta vendedora, tá? Também um candle barra elefante que sai da média de 20 e aqui no caso é na tendência de baixa, né? A média virou para baixo, um candle grande, o candle barra elefante. Os preços depois chegaram até a andar de lado, mas voltaram a cair, né? Porque o volume vendedor aqui, ele impulsiona os preços para baixo, tá? Entrada, aqui eu estou de vermelho porque é uma ordem de venda, né? Aqui nós estamos operando na ponta vendedora, então aqui é uma ordem de venda e aqui é uma ordem de compra, tá? 100% também deste candle barra elefante projetado para baixo, tá? Aí agora nós vamos ver o setup Gift, é uma derivação do setup barra elefante, por isso que ele está contido nessa aula de candle barra elefante. E aí vou mostrar para vocês a possibilidade, né, o que ele se refere e quais são os parâmetros dele. Porque se você prestou atenção, você percebeu que toda vez que tem um candle barra elefante, há um segundo candle de correção, tá? Para depois os preços voltarem ou a subir ou a cair, tá? O Gift, este candle chamado Gift, o Gift é o nome do candle, né, do padrão que este candle estabelece, e ele está contido nesta dinâmica aqui, tá? Então o candle barra elefante ele se refere a essa grande perna de alta, esse primeiro movimento de alta, de expansão que tem, tá? E aí é necessário haver uma leve correção, tá? Há essa leve correção e aí os preços voltam a subir. Então o Gift é este candle. Aqui nós vamos ter o exemplo candle barra elefante e nós temos o exemplo de um Gift, tá? Este é o Gift. Este candle ele não pode cair mais do que 2/3. Então o limite máximo de queda é 2/3 deste candle barra elefante aqui, ok? Aqui no caso foi no máximo 1/3. Aqui nós estamos no parâmetro ideal desse,
onde fica evidente que ele é uma leve correção. Então, vamos lá e vamos voltar ao exemplo de GGBR4, tá? Este gráfico aqui é este daqui, ó. Espera aí. Este daqui. Aqui nós pegamos como referência o candle barra elefante, aqui o alvo foi 27,47. Neste segundo exemplo, nós pegamos o gift. Então você viu que teve o candle barra elefante, teve o gift, né, uma correção que foi quase aqui na metade, e aí a referência passa a ser este candle, a entrada acima dele, stop abaixo dele, com 2 vezes o alvo, tá? Aqui você vai projetar 2 vezes esta distância para cima. Só que você pode perceber que aqui o alvo foi 6 centavos abaixo, né? Lá, projetando o candle barra elefante, a gente conseguiu 27,47. Aqui a gente conseguiu 27,41. Um outro fator um pouco negativo do candle gift é que o stop ele fica menor. Tá? O stop fica menor, fica mais próximo dos preços. Então, se por acaso o mercado ele tentar, né, fazendo uma correção, o seu stop ele está mais curto. Então, o setup gift ele tem um nível maior de violinada. Violinada é quando os preços eles vêm, acionam o seu stop, te tiram do trade para depois voltar a subir. Tá? O setup barra elefante, o setup barra elefante clássico, né, que nós temos como referência o candle barra elefante, corre menos esse risco. Mas, por outro lado, você arrisca um volume maior, um capital maior. Tá? Então, tem esses fatores positivos e negativos. Né? Você arrisca menos, um capital menor no setup gift, mas você corre o risco de tê-lo acionado. No setup barra elefante, você corre o menos risco de ter o stop acionado, mas quando ele é acionado, você perde mais. Tá? Então, estes são os parâmetros. Mesma coisa, média também virado para cima, né, volume. E aí somente a gente pega como referência este candle posterior. Aqui nós temos o exemplo de Usiminas, e eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar para vocês que o gift ele necessariamente não vai ser baixista. Tá? Você pode ver aqui que são candles vermelhos, né? Houve um movimento de queda para depois haver um movimento de alta. Necessariamente ele não vai ser baixista, ele pode ser altista, o que foi neste caso. Tivemos um candle barra elefante a partir da média de 20 períodos, com volume acima da média virada para cima. Tá? E aí teve o candle barra elefante, depois dele foi um candle pequeno, mas um movimento de alta, porque a tendência estava muito forte. Tá? E aí nós pegamos ele como referência, projetamos 2 vezes para cima, né? E aí o nosso alvo foi atingido, tá? Mas nós tivemos o gift como referência. Muita gente espera o gift, principalmente no day trade. Tá? Quando tem um candle barra elefante, sinaliza que está tendo momentum naquela direção, e aí aguarda o gift, seja o gift baixista, tá? Ou um gift altista. Mas, de qualquer maneira, aguarda, tá? Então, aí acontece. Aqui eu peguei o gift, né, e projetei 2 vezes para cima. Nós tivemos um alvo em R$16,42. Aqui eu já peguei o candle barra elefante. E o alvo foi um pouquinho maior, R$16,54. Tá? Então, nós estamos vendo que quando você pega o candle barra elefante, mesmo projetando 100% dele para cima, o alvo ele é maior do que quando você projeta 2 vezes o gift para cima. Tá? Quando eu falo o gift ou o candle barra elefante para cima, eu estou me referindo ao tamanho deles. Tá? Essa ferramenta aqui chama risco-ganho. Você seleciona no Profit Chart a ferramenta risco-ganho. No TradingView a ferramenta chama-se extensão de Fibonacci. Tá? Aqui no Profit Chart nós temos risco e ganho. Então eu venho aonde eu quero como entrada, clico
arrasto para baixo e solto aonde eu quero parar, que seja o meu stop loss. Ele vai pegar essa distância e vai projetar para cima. Em propriedades dessa minha ferramenta, eu consigo colocar o alvo como 2 e o stop como 1, que é o caso aqui, ou o alvo como 1 e o stop como 1. Isso quer dizer que 100%, ele está pegando a mesma distância, né, entre a entrada e o stop loss e projetando o stop gain para cima, tá? Então eu coloquei aqui os dois exemplos para vocês verem qual é a relação risco e ganho, tá? Desses dois exemplos aí. E aí aqui eu coloco um fator a mais. Foi a mesma coisa que eu fiz no setup ponto contínuo. Eu coloquei que eu primeiro mostrei a forma clássica do setup e depois eu mostrei a forma otimizada. Eu percebi que utilizando as médias móveis aritméticas de 3 a branca, 8 a azul e 20 períodos, que é a clássica, nós temos uma maneira mais fácil de identificar, tá? Quando nós temos o candle barra elefante, né, as médias, elas, né, nós temos aqui um candle barra elefante de alta, então as médias elas estão alinhadas em movimento ascendente, movimento de alta, tá? E quando nós temos o movimento de alta, a média mais curta ela anda acima, tá? Então você pode ver que a média de 3 está acima, a de 8 está no meio e a de 20 está embaixo, tá? Então a média mais curta ela tem um time maior, né? Ela é mais rápida e aí a média de 8 vem no meio. Então quando elas estão assim distribuídas dessa forma, elas, né, como as médias são rastreadores de tendência, elas nos ajudam, tá, a identificar. Nós tivemos um candle barra elefante e nós tivemos aí as médias. Geralmente também o gift, tá, esse movimento de correção que há depois do candle barra elefante, você pode ver que há uma certa lateralização. Essa lateralização ela ocorre até a média de 8, tá? Essa referência aqui também pra gente é ótima, porque você olhar a olho nu, né, e para você conseguir identificar até os 2/3 do candle barra elefante, fica um pouco difícil. A média de 8 períodos, a média móvel aritmética de 8 períodos, ela é uma referência importante, é ótima referência, tá? Porque ela pode haver uma correção, é saudável que haja uma correção até ela, para depois os preços continuarem em movimento de alta, tá? Então, utilizar essas 3 médias móveis nos ajuda e muito, tá? Então aqui nós temos volume acima da média, candle barra elefante, e nós projetamos o candle para cima e tivemos o alvo atingido. E aqui nós temos o nosso último exemplo, e eu mostro aqui um exemplo em PECAR 3, onde, olha só, as 3 médias elas nos ajudam a identificar o primeiro candle barra elefante lá em cima, tá? E aí elas se distribuíram também de modo descendente. E aí quando nós temos uma tendência de baixa, a média mais curta ela anda abaixo, né? No movimento de alta ela anda acima. No movimento de baixa ela anda abaixo. Então a média de 3, que é a mais rápida, ela cai. A média de 8 é intermediária, ela anda no meio. E a média de 20, que é a mais lenta de todas as 3, acima. Então você pode ver que a partir do candle houve uma distribuição das médias de inclinação descendente, tá? E isso nos ajuda muito a identificar este timing, esta inclinação, a tendência de baixa, tá? O candle é referência com volume acima da média, sendo que este candle é referência, se nós pegarmos o próximo candle barra elefante que teve, foi esse aqui. E aí a gente vê que esse candle é menor. Só que se você pega este candle aqui, ele está entre os maiores, tá? Anteriormente, e ele está no ponto estratégico, né? Ele está sendo formado a partir também da média de 20 períodos, tá? Os preços estavam andando de lado e aí cai. Quando os preços caem,
com o volume vendedor acima da média e as médias se distribuem de maneira descendente, isso é um sinal fortíssimo de que a tendência de baixa está começando. Então aqui eu projetei este candle 100% para baixo, o alvo foi aqui em 20,40. Tá, eu entrei vendido aqui, recomprei aqui, pronto, tive meu lucro. Os preços andaram e aí esse candle barra elefante, ele não foi formado a partir da média. No meio da tendência, a força vendedora pode estar tão grande que o candle ele pode meramente se aproximar da média, tá? E aí que entra a dinâmica das médias, tá? Esse candle ele se aproximou, mas aí as médias também se encontraram e se distribuíram novamente, tá? Então ele vem formar aqui os gifts, os candles laterais, e a média de 3 já está embaixo, a de 8 no meio e a de 20 em cima, mostrando que a dinâmica dessa tendência de baixo está continuando. Então aqui eu tenho de novo um candle barra elefante, até com um timing, né, mais forte, né, uma força vendedora maior do que antes, do que lá no início da tendência. Então eu também tive de novo o padrão do setup barra elefante, né, entrei vendido abaixo do candle, com o stop acima dele, projeção de 100% atingida aqui na frente, tá? Então você pode ver que nessa pernada nós tivemos aí dois setups barra elefante, né? Você entra vendido, atinge o alvo, né? O padrão gráfico ocorreu novamente, você entra vendido, atingiu o alvo, né? E sai feliz da vida. Né? Muita gente pode olhar aqui e falar assim, mas espera aí, se eu tivesse entrado vendido aqui e ficado vendido até lá embaixo, eu teria tido mais êxito. Tá, mas você não teve. Olhando agora que essa perna de baixa está formada, é muito fácil, tá? Mas quando você já tem os parâmetros previamente estabelecidos, você tem uma noção do quanto você está arriscando para o quanto você quer atingir de lucro, tá? Então isso em momentos onde a tendência ela pode não ter um time muito forte, isso aqui pode ser crucial para a sua sobrevivência, né, para o seu trade ter êxito, tá? Então, né, as médias elas nos ajudam e os parâmetros clássicos aí do setup barra elefante, ok? Então essas foram as explicações. É um setup simples, tá? Simples de identificar, com apoio, né, da média. E aqui no caso das médias, tá? O indicador de volume, a dinâmica dos preços é muito simples, muito fácil, tá? É um setup clássico e nós vamos voltar nesses parâmetros aqui, tá? No setup agulhada do elefante, que é onde eu junto o setup agulhado do Didi com o setup barra elefante, tá? Mas isso vai ser tema aí da nossa, sem ser a próxima aula, a outra. Na próxima aula a gente vai ver o setup agulhado do Didi e na outra aula nós vamos ver o setup agulhado do elefante, tá? Então nós vamos voltar nessa configuração aqui, mas eu preciso ensinar o setup barra elefante para depois ensinar os outros setups, né? Porque ele é o setup base, ok? Então espero aí que esta aula tenha sido bastante proveitosa, né? Qualquer dúvida basta fazer aí nos comentários alguma pergunta, né? Ou mandar diretamente para mim, que eu estou inteiramente à disposição, ok? Um abraço a todos e se Deus quiser, até a próxima aula.